O tema da municipalização da água, muito discutido por diversas lideranças do município, começa a tomar forma em um outro rumo. Mas para falar sobre este tema que é tão polêmico, mas necessário, visto que em Erechim não temos nenhum metro de esgotamento sanitário e muitos vazamentos em diversos pontos onde se perde água, o momento é de tomar algumas decisões que impactarão a vida de todos os beneficiários. Acompanhe. Não é de hoje que o município de Erechim vem se questionando e cobrando até mesmo do poder público a questão da regulamentação do sistema de água aqui do nosso município. Para falar sobre este assunto tão debatido nos últimos tempos, está conosco o Maicon Pascoalon, que ele é o coordenador do saneamento básico aqui do município de Erechim. Ele tem uma ligação direta aí com a Prefeitura de Erechim, com os órgãos competentes, com a AGER também, que é o sistema de regulação aí dos serviços públicos do município, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se tomar decisões a partir de 2024. Maicon, bem-vindo à TV Erechim hoje pela primeira vez e já para falar de um assunto que já gerou tanta polêmica e que causa tanto problema aí para muitas empresas. Obrigado, Sandra. Satisfação falar contigo, satisfação falar com os telespectadores aqui da TV Erechim. Estou à disposição para esclarecer o que for necessário nesse tema que realmente é um dos mais polêmicos e talvez o mais importante hoje na nossa cidade, porque é um tema que demanda uma série de decisões, como você bem disse, relevantes e que vão definir o futuro da prestação dos serviços de saneamento básico aqui no nosso município. Até agora a gente ficou naquele questionamento, Corsan permanece no município, vem uma empresa terceirizada, vem uma empresa indicada pelo município, como é que está toda essa questão? Como é que você analisa todo esse cenário? Porque infelizmente nós precisamos oferecer para a população água tratada e esgotamento sanitário, duas coisas que ultimamente está bem complicado aqui na região. Sim. A Corsan, como é muito conhecido por todos, ela foi adquirida, né, por uma empresa privada, a EGEA, juntamente com outras duas empresas que são vinculadas a fundos financeiros para o financiamento dessa operação, mas ela continua sendo Corsan, certo? A Corsan presta ainda os serviços aqui no município de Erechim a partir de uma decisão judicial que anulou o contrato de programa que tinha sido celebrado entre o município e a Corsan ainda em 2012. A decisão que anulou esse contrato, ela foi lavrada em 2015. Em 2016, ela foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado lá em Porto Alegre. E em 2019, ela transitou em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso dessa decisão. Nessa mesma decisão, embora tenha sido anulado o contrato, se estabeleceu que a Corsan deveria continuar prestando os serviços aqui no município até que o município adotasse uma das seguintes alternativas. Firmasse com a Corsan um novo e válido contrato, já que aquele tinha sido anulado, certo. Retomasse os serviços e prestasse eles diretamente através de seus próprios empregados ou por meio de uma prestação terceirizada, ou concedesse os serviços à iniciativa privada. Os serviços, eles demandam investimentos de muito valor mesmo. São mais de 350 milhões para a gente conseguir universalizar tanto o serviço de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário aqui no município. Tendo isso em vista, a maior eficácia para a prestação disso deveria advir de uma concessão para a iniciativa privada, seja porque o município não teria condições financeiras suficientes para fazer esses investimentos, seja porque a iniciativa privada ela é mais eficaz, ela é menos burocrática do que o município, porque o município precisa licitar tudo, precisa fazer contratações sob o crivo da legalidade, não que a contratação pela empresa privada vai ser ilegal, mas ela vai ter menos burocracias para seguir do que essas que o poder público tem que observar. Então, o município, a partir disso, ele disse, olha, vamos então seguir o caminho que vai ser mais eficaz, vamos tentar fazer uma concessão. Em 2016, ele instaurou o edital de concessão, né, a concorrência para fazer a concessão dos serviços. Entretanto, foram vários os imbróglios judiciais, extrajudiciais perante o Tribunal de Contas e judiciais também, que foram enfrentados em relação a esse edital. Hoje, o estado da arte é que esse edital se encontra suspenso, em virtude de uma decisão do Tribunal de Justiça, por conta da metodologia de indenização da Corsan que está estabelecida nesse edital. Certo.
Porque veja bem, né, Sandra, muito embora o contrato tenha sido anulado, a Corsã até 2012, até um pouquinho depois, quando foi lavrada a sentença, até 2015, ela seguia investindo nos sistemas, ela realizou investimentos, ela fez a ETA 2, por exemplo, dentro desse período. Entretanto, isso não foi amortizado até a época da extinção do contrato. Certo. Quando a gente paga a nossa tarifa de água, esse valor vai uma parte para o lucro da empresa e uma parte vai para ela abater aquilo que ela investiu aqui dentro do município. Como o contrato foi extinto antecipadamente, ela não conseguiu se amortizar de tudo que ela investiu. Logo, há um valor remanescente a se indenizar. O que se discute hoje é, considerando que o esgotamento sanitário nunca foi implantado aqui no município e todos os danos que advêm disso, dano ambiental, social, econômico, tributário, é cabível hoje que o município desembolse um valor para indenizar a Corsã por um ativo que ela investiu aqui e não amortizou, considerando todo o dano que ela provocou para o município, que tem uma quantificação econômica? Isso também, Sandra, está em discussão judicial. Então, todo o imbróglio que envolve a Corsã, de certa maneira, acaba sendo judicializado, seja em relação ao contrato, seja em relação à concessão futura que se pretende fazer, seja em relação à indenização e também em relação ao próprio Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, que é uma dúvida a respeito de a quem pertence esse fundo, uma vez extinto esse contrato. Hoje nós temos aqui na cidade, infelizmente, um serviço muito precário da Corsã. E além desse serviço precário, muitos pontos com canos estourados, bairros que a água não chega. De que forma o município ele pode sinalizar a Corsã multando ou cobrando um serviço de melhor qualidade enquanto permanece no município? Certo. Atualmente, a Corsã presta o serviço de maneira precária pela ordem judicial, como eu mencionei anteriormente. Sim. Ainda assim, ela tem a obrigação de prestar esse serviço com continuidade, com eficiência e com adequação, certo? Não é só porque está prestando o serviço por meio de uma ordem judicial que ela precisa... E nem desperdiçar água, né? Exatamente. Com esses vazamentos. Com certeza. A perda de água aqui no município, ela atinge níveis de cerca de 43%. Água boa, Sandra, água tratada, água que já foi, já passou. Muita água. Exatamente. Isso não reflete apenas numa perda econômica para a própria Corsã, uma vez que ela já investiu no tratamento, mas é uma perda ambiental para nós e muitas vezes a gente passa por períodos de estiagem. Recentemente não tem sido o caso, mas o município já passou por grandes problemas nesse sentido. Se a gente não corrigir isso agora, no momento em que tiver uma seca, alguma dificuldade em relação ao abastecimento, a gente vai passar muita dificuldade. Então, a Corsã hoje ela é regulada e fiscalizada pela AGER, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui de Erechim. E a AGER ela tem atuado com bastante ênfase em relação à fiscalização tanto das captações lá no Rio Cravo ou nos rios Leão, Ligeirinho, enfim, aqueles onde tem as captações, tanto nas estações de tratamento quanto também na análise das redes. Recentemente, inclusive, se fez uma análise semestral, que é efetuada em conjunto pela AGER e pela AGESAN, em relação aos pontos de pressão da água nas redes, a análise da existência de vazamentos. Então, o trabalho da AGER, que é quem faz essa fiscalização, está sendo contínuo. O município ele segue à disposição como sendo titular dos serviços. A água é do município, né? O serviço de abastecimento de água é do município. Entretanto, quem tem feito uma medida mais forte no sentido de multar a Corsã quando esse serviço é precariamente prestado é a própria AGER. O município segue à disposição para auxiliar naquilo que for necessário. Quando esse serviço for retomado, Sandra, isso é uma questão importante, tudo que é feito hoje pela Corsã vai passar a ser de obrigatoriedade do município. Entretanto, o município hoje não possui material humano, não possui materiais físicos, enfim, para fazer essa prestação do serviço. Logo, ele vai precisar licitar e contratar uma empresa terceirizada para fazer essa prestação até que ele readeque o edital de concessão, porque, como eu disse, é apenas na concessão que a gente vai ter a possibilidade de atender as metas de universalização. Com certeza. Dessa forma, no momento em que isso for trazido para o município, aí sim o município vai ter um trabalho ainda mais vigoroso em sancionar a própria empresa que está prestando esse serviço, uma vez que o contrato que vai ter com ela vai ser um contrato válido, né? O que hoje, infelizmente, o município não tem com a Corsã. Então, o município se vê um pouco amarrado hoje para fazer alguma penalização em relação à Corsã pela falta de contrato.
Mas quando o serviço vier para o município e ele terceirizar de maneira contratualmente legítima, aí sim o município vai também empregar toda a sua força para que o serviço seja prestado da melhor maneira para a população. Como é que está essa questão aí da concessão? Já se estuda esse contrato, já se estuda um edital? A que passos nós andamos nesse sentido aí, até para informação para o nosso telespectador? Claro, claro. A gente está tratando aqui de duas licitações diferentes, né? Sim. No momento em que a gente retomar os serviços, o edital para fazer a terceirização da operação, da manutenção e da gestão comercial, que é o que hoje a Corsã faz, né? De fazer a medição dos hidrômetros, mandar as faturas, corrigir os pequenos problemas que acontecem. Isso vai ser uma licitação por meio da Lei 8666, terceirizada. Isso já está em construção e, inclusive, já foi encaminhado para o Tribunal de Contas para uma análise prévia, para que quando a gente fizer a publicação não tenham intercorrências. Em relação à concessão, que nem eu mencionei antes, ela se encontra suspensa judicialmente. Essa suspensão judicial impede que ela avance, a gente não consegue abrir os envelopes de habilitação, a gente não consegue nem saber quais empresas que poderiam ser vencedoras. E ela está suspensa justamente por conta da questão da indenização. Ontem, eu, a secretária de administração Isabel, a secretária adjunta Aline e o engenheiro Jonathan estivemos em conversa com o pessoal do Tribunal de Contas daqui de Erechim e com o pessoal do Tribunal de Contas de Porto Alegre, para a gente debater quais seriam as soluções viáveis a respeito desse edital, para tentar readequar ele, né, Sandra, e fazer com que ele saia do papel. Ainda há muita indefinição quanto a qual seria a melhor alternativa. Ainda a gente precisa estudar esse tema, porque a gente não quer que um edital que seja defasado, porque ele já vem lá de 2016 com algumas atualizações. Já tem que fazer mudanças. Tem muitas atualizações a serem feitas, né? Então, talvez, a gente está estudando internamente ainda qual será o melhor caminho. Se é manter esse edital apenas readequando aquilo que gerou os entraves na justiça, ou refazer todos os estudos, refazer as audiências, consultas públicas, fazer um trabalho todo do zero que, além de corrigir essas deficiências que geraram a suspensão hoje, tragam as atualizações aí que eventualmente sejam demandadas pela lei. Então, isso é uma coisa ainda que a gente está estudando internamente, tá, Sandra? Não tem uma definição, mas muito provavelmente no ano que vem a gente tenha novidades a respeito da concessão também. A gente não tem intenção nenhuma de manter a municipalização como uma coisa definitiva. Como eu disse, é imprescindível haver investimentos e apenas com a concessão a gente vai conseguir investimentos suficientes nos sistemas. Pois é, mas não existe lei que paute que os municípios precisam oferecer para a população água e esgotamento sanitário, visto que em Erechim não tem isso, acaba estourando lá na questão da saúde, que a gente gasta hoje muito dinheiro na prevenção, mas aqui está tendo um gargalo que não está resolvendo essa prevenção. Exatamente, Sandra, você pegou num ponto muito interessante. A lei hoje determina que até 31 de dezembro de 2033, 99% da população seja atendida com água tratada e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto sanitário. É justamente diante dessa preocupação com a saúde pública, com a perda econômica, porque um município que não tem esgotamento sanitário, os imóveis não ganham uma valorização de cerca de 10%, certo? A perda socioeconômica, é consabido que crianças que vão para a escola sem ter acesso ao esgotamento sanitário rendem menos. Os trabalhadores que vão trabalhar sem ter esgotamento sanitário rendem menos. Então, o impacto da ausência do esgoto vai muito além do mero impacto ambiental, que é o que a gente costuma ouvir. Ele tem reflexos inexoráveis, assim, em tudo que envolve a nossa sociedade. Dessa forma, o município, pensando na necessidade de fazer os investimentos necessários, ele resolveu tomar essa atitude proativa de agora, ao invés de manter a Corsã e só readequar o edital como ele poderia fazer, já que a Corsã vem prestando serviços condenada judicialmente, retomar os serviços, assumir para si essa responsabilidade, passar a prestação para uma empresa terceirizada e com o que sobra das receitas, porque o excedente da receita é significativo. Hoje vai tudo para Porto Alegre. Hoje a Corsã pega esse dinheiro, investe nas próprias políticas, coloca eventualmente em outros municípios que sejam deficitários e a gente fica sem os investimentos. O que o município pretende fazer é utilizar o excedente das receitas para iniciar os investimentos, seja corrigindo as deficiências no abastecimento de água, que é prioritário,
seja iniciando os investimentos no próprio esgotamento sanitário, eventualmente até implantando a própria ET, que já tinha sido planejada na época da revisão do Plano Municipal de Saneamento. Então, o interesse do município é fazer, pelo menos inicialmente, os investimentos para tirar um pouco dessa mazela que é a falta de esgotamento sanitário aqui no município. Como é que a gente vai controlar? Eu sei que ainda é cedo, de repente, para a gente tocar nesse ponto, mas como é que nós vamos ter um total controle de uma empresa que venha a prestar o serviço aqui na cidade, que preste com excelência, que resolva esses problemas de pontos com vazamentos, de pressão que não chega, que a água acaba não chegando por não ter pressão em alguns bairros de pontos mais elevados? Como é que se estrutura toda essa parte? Claro. Hoje, a forma de você controlar a adequação da prestação de serviços vem sob duas vertentes. A regulação, que é o que a AGER hoje faz, e inclusive ela tem um regulamento bem completo a respeito de como que deve ser feita a prestação de serviços, e a contratual. Dentro do contrato, Sandra, vão ser estipulados indicadores e metas. E através disso é que se vai qualificar quanto que está sendo atendido. Se não for atendido, isso vai impactar tanto em eventuais sanções, multas ou outras penalidades para a empresa, ou até mesmo em uma diminuição no reajuste que for dado, que periodicamente a tarifa vai sendo reajustada conforme vai andando o contrato. Quanto menor o atendimento dos indicadores, quanto pior a prestação dos serviços, evidentemente menor vai ser o reajuste tarifário que essa empresa vai obter nas tarifas que ela vai receber da população. Trazendo uma empresa para prestar esse serviço aqui no município, sai a Corsan. Provavelmente uma dessas empresas que já está em alguns municípios seja uma das candidatas a vir para o nosso município. Mesmo assim, essas pessoas que estavam na Corsan serão readequadas? De que forma será a contratação de pessoas também, que é importante a gente ter pessoas da nossa cidade que entendam dos nossos problemas à frente disso tudo? E como a Coordenadoria de Saneamento vai trabalhar em conjunto? Certo. Recentemente, nessa inspeção que a gente teve em relação ao serviço de saneamento aqui do município, eu conversei com o novo diretor aqui de Erechim, que é o Edson, que ele assumiu no lugar do Ivo Sobis, que foi recentemente que ele se aposentou, né? E nessa conversa com ele, eu já expliquei para ele também que o interesse do município é manter os servidores da Corsan aqui dentro. A gente precisa de gente, Sandra, que conheça os sistemas, né? Verdade. Obviamente, a gente vai contratar uma empresa que vai ter toda a responsabilidade de trazer as pessoas que sejam fundamentais para essa prestação de serviços, mas por experiência, naquilo que a gente vê em outros contratos dessa espécie, normalmente essas empresas não trazem os operadores, as pessoas que têm esse contato direto com a prestação de serviço. Eles trazem as pessoas de maior nível gerencial, né? O gerente de contrato, o gerente da própria operação. O que a gente imagina que vai acontecer, e imagina justamente porque sobre isso a gente não tem um controle, tá? Sim. A empresa que vai vir para cá vai fazer essa interlocução com os servidores da Corsan para verificar qual deles ou quais deles gostaria de ser realocado nessa nova empresa. Veja bem, os servidores da Corsan, eles têm um vínculo com a Corsan. Esse vínculo não tem como ser rompido pela voluntariedade do município, certo? O município em si, ele vai também tentar fazer essa interlocução em conjunto, servir como um mediador nessas conversas. Entretanto, tudo vai depender da vontade realmente dos servidores da Corsan em se manterem prestando serviços aqui. Então, vai ser uma conversa que provavelmente vai acontecer no futuro, mas a gente tem toda a intenção de manter quem está aqui prestando serviços aqui, Sandra. Durante essa migração de uma empresa que sai, uma empresa que chega, haverá um tempo de transição para as duas trabalharem juntos, até para repassar os pontos nefrálgicos da cidade? A intenção é que haja, tá, Sandra? A gente colocou dentro da minuta de edital que está sendo estudada um período de pelo menos uns 30 a 60 dias em que haja essa interlocução. Como eu disse, a relação entre o município e a Corsan aqui, ela não é das mais tranquilas, né? E justamente tendo isso em vista, a gente também não gostaria de criar expectativas sobre a existência desse período de transição. Então, muito embora a gente esteja prevendo essa possibilidade, a gente já deixa alertado que a empresa que vai vir talvez não consiga ter esse período de transição. O que a gente tem de favorável para o município é que, como a Corsan está condenada judicialmente a prestar esse serviço,
Mesmo que a gente faça a contratação de uma outra empresa, a Corsã tome esse conhecimento e porventura queira abandonar os serviços, por assim dizer, ela não faria isso por haver uma ordem judicial nesse sentido. Sim. Então a gente vai conferir um período específico após a contratação dessa nova empresa para a Corsã continuar prestando serviços até que a gente adeque toda a questão para a nova empresa assumir. Seja em relação à prestação de serviços, seja em relação ao próprio cadastro dos usuários, né? Que uma vez que a nova empresa assume, ela também vai ter que passar a fazer a leitura, emitir as faturas, encaminhar isso para cada uma das unidades consumidoras. Então, isso tudo vai ser um período de readequação. Agora, trabalhar em conjunto, Sandra, aí é uma coisa que talvez a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor junto da Corsã para conseguir fazer com que isso aconteça. Estuda-se fazer um contrato de quantos anos e o quanto isso financeiramente vai gerar de economia, de repente, para o município e até mesmo para a pessoa que recebe lá a fatura em casa? Certo. Nesse primeiro momento, em relação à questão da fatura, uma vez que a gente vai fazer uma mera transição dos serviços, por enquanto a tarifa continua no mesmo valor, né? A pretensão é que lá na frente, quando houver a concessão, a gente consiga fazer a redução tarifária, porque é um dos critérios de julgamento da licitação. A tarifa teto vai ser a da Corsã e a empresa que vier vai ter que dar um desconto. A par da questão da manutenção da tarifa, o município pretende, então, fazer essa prestação de serviços entregando ele para a iniciativa privada por meio de uma terceirização, num contrato que, por lei, a gente precisa fazer por 1 ano, já que a gente precisa observar os créditos orçamentários, mas prorrogável. Se trata de um serviço contínuo. Então, chegou no fim daquele ano, a gente percebeu que ainda não conseguiu tirar a concessão no papel, prorroga-se o contrato por mais tempo para continuar prestando serviço. O que a gente não quer é ter um prejuízo à continuidade da prestação. A última coisa que a gente quer é causar algum desabastecimento ou algum problema nesse sentido, tá? A economia que isso pode gerar, ela é bem significativa, tá, Sandra? Bem significativa mesmo. Como se sabe, a água aqui em Erechim dá lucro, certo? Hoje a Corsã arrecada aqui no município cerca de 5 milhões e 500 mil reais por mês. Desse valor, boa parte ela leva embora para poder fazer o pagamento das suas políticas, boa parte ela deixa aqui em relação à manutenção, operação e pagamento dos próprios funcionários, mas ainda assim ela tem um superávit que seria menor do que aquele que o município vai ter no momento da prestação. O município pretende pagar 1 milhão e 500 mil reais, 1 milhão e 700 mil reais para o futuro prestador para fazer essa prestação mensal e com o excedente ele pretende investir nos sistemas de saneamento básico. Por isso que eu disse que a intenção é realmente essa, a gente assumir o serviço para a gente conseguir já começar a fazer investimentos que são necessários. Veja que quando foi aprovada a lei municipal que autorizou o município a retomar os serviços, foi criado juntamente com isso um Fundo Municipal de Saneamento Básico. E por que foi criado esse fundo? Justamente para a gente não ter a percepção equivocada de que o valor excedente da tarifa poderia ser utilizado para outra coisa que não para o saneamento básico. O valor que vem da tarifa da população vai ser utilizado para pagar o prestador, pagar as despesas da prestação e o excedente vai exclusivamente ser destinado ao saneamento básico. O próprio Fundo Municipal de Saneamento ele vai ser vinculado. Então isso vai evitar que se utilize o dinheiro para qualquer outra finalidade, para qualquer outro tipo de investimento que não tenha relação com o saneamento. Maico, a partir de quando a gente pode começar a aprofundar essas conversas, ter algo mais concreto referente a esse assunto? Já se pensa se vai ser no início do ano, metade do ano, daqui a... Tem como prever isso? Eu sei que às vezes assim, porque está na justiça, a justiça é lenta, mas já se pensa um meio aí de a gente começar a aprofundar tudo isso? Na verdade, essa questão da retomada, Sandra, essa não está na justiça por enquanto, né? Sim. Essa a gente está conseguindo conduzir internamente, a gente fez já conversou com o Poder Legislativo, eles aprovaram o projeto de lei, estamos trabalhando sobre o edital, hoje ele está com o Tribunal de Contas para uma análise prévia e a gente pediu judicialmente, aí sim, para a Corsã nos encaminhar os dados dos cadastros dos usuários, para quem a gente vai ter que emitir as faturas depois. O prazo que a Corsã tem naquele processo judicial é até o dia 12 agora para ela apresentar isso. Se a gente conseguir que seja feita essa análise preliminar pelo Tribunal de Contas a tempo, a intenção do município é publicar o edital ainda esse ano. Ai, que coisa boa, notícia muito boa. Publicar o edital ainda esse ano para a gente conseguir... Claro, a gente vai dar um prazo um pouco mais alongado, porque se trata de uma licitação complexa, vai ter visita técnica, o pessoal tem que vir aqui para conhecer os sistemas, tem que conhecer o imbróglio que está envolvido, vai ter muito pedido de esclarecimentos, porque, enfim, é
provavelmente a licitação mais, a maior licitação de Erechim, sem dúvida, né? Ela vai passar do lixo, inclusive, e por isso a gente precisa ter toda a cautela. Mas a gente quer, sim, publicar esse ano o edital para no começo do ano que vem já ter uma contratação e, se tudo der certo, né, se a gente conseguir manter uma relação saudável com a Corsan nesse tema, pelo menos, a gente vai conseguir, talvez, fazer esse período de transição até maio do ano que vem. Bom, então a gente vai ficar na expectativa aí de boas notícias nos próximos dias, né? Porque essa será uma boa notícia para todos nós. E eu quero te agradecer por ter vindo até a TV Erechim, falar um pouquinho desse assunto. Eu sei que ainda a gente não tem tanta informação como gostaria de passar para o telespectador, mas aí no decorrer, no andamento das coisas, a gente vai ter mais informações importantes e necessárias para a população. Muito obrigada e sucesso aí nessa função que vai exigir de você muita resiliência. Muito obrigado, Sandra. Eu sigo inteiramente à disposição quando vocês precisarem.